Úlcera de pressão, você sabe o que é isso? Olá, cuidadoras, tudo bom, pessoas lindas? Como é que vocês estão? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre uma das coisas que é o meu não gosto naquilo que tem que ver com o nosso trabalho de cuidadora. E eu vou dizer para vocês já logo de cara que, na minha opinião particular, e eu imagino que isso faz parte da visão geral dos profissionais da área da saúde que atendem os nossos pacientinhos, tal. Eu digo isso sempre, para mim é uma regra de vida. Úlcera de pressão, escara em paciente é um sinal, um sintoma direto de cuidado errado. Se você está cuidando de um pacientinho e ele está com escara, ele está com úlcera de pressão, então ele está sendo mal cuidado. Ele está sendo cuidado do jeito errado. Um paciente não pode ter úlcera de pressão, não importa qual a condição dele, não importa se ele está 100% acamado, completamente dependente de você, ou se ele está 50% dependente, mais ou menos dependente, não importa. Apareceu pressão, apareceu a úlcera, responsabilidade sua, moça. Entendeu? Então, o que é isso? É importante você entender, é importante você saber, e o mais importante de tudo, eu vou passar para você aqui cerca de 10 orientações básicas que ao longo do meu trabalho eu entendi ser o mais importante de tudo para prevenir úlcera de pressão. De uma forma simples, tranquila de entender, a úlcera de pressão, ela é uma lesão de pele, ela é uma ferida que aparece principalmente em pontos que ficam muito tempo apoiados na mesma posição, entendeu? Então assim, quais são os locais mais de alto risco para aparecer úlcera de pressão? Cotovelos, calcanhares, o cox, essa região aqui, sabe? Quando o paciente fica muito magrinho, normalmente eu tô tentando passar para você de uma forma bem simplificada, de um jeito bem simples de entender, tá bom? Porque eu gostaria que você saísse aqui desse vídeo linda, maravilhosa, para nunca mais deixar aparecer uma úlcera de pressão nos seus pacientinhos, tá bom? Então assim, o que você precisa observar? Principalmente aquelas regiões onde tem os ossinhos mais pontiagudos, sabe? Essa paletinha aqui nas costas, essa regiãozinha do cox, os cotovelos, os calcanhares, esse ossinho do lado do calcanhar aqui, são regiões de super mega alto risco, são onde em primeiro lugar vai estar aparecendo a úlcera de pressão. Só que lesão de pele, de uma forma geral, ela pode aparecer por outras razões. Por exemplo, quando você esfrega a pele com mais força, ou a sua unha é grande, né, moça, que não deveria estar, uma cuidadora precisa estar com unhas curtinhas, porque é um trabalho muito delicado. A pele do seu paciente é uma pelezinha, se você parar para observar, né, se você for uma cuidadora atenta e observadora, passa a mãozinha assim na pele do seu paciente, levanta assim, sabe? Não faz isso igual a sua. É um papelzinho, sabe? É um papelzinho fininho assim. Aquilo se rompe com a maior delicadeza, com muita facilidade. Então, como uma cuidadora atenta, você vai tomar os cuidados que tia Sandra vai passar para você aqui agora, beleza? Então vamos lá. Olha, eu vou passar para você, como eu disse, uma cerca de 10 orientações básicas para você prevenir, para não acontecer de você ter um pacientinho que vai ter úlcera de pressão, que vai fazer com que o seu trabalho fique feio, tá bom? Vou contar aí de 10 para baixo.
tá? Tipo 10, 9, tá? Beleza, vamos lá. Você lembra que eu já falei para vocês outras vezes, tal, da importância da empatia, da importância de você se colocar no lugar do outro? Na minha opinião, essa é uma das coisas que embasam a prevenção de úlcera de pressão num paciente. Você tem um pacientinho acamado. Se você não é uma pessoa que é capaz de entender a dor e a necessidade daquele indivíduo em questões simples, como o mudar de posição, como o conforto do braço, a posição da mão, a posiçãozinha da perna, então, triste, você já é uma cuidadora, abridora de úlceras em potencial. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter para prevenir úlcera escara nos seus pacientinhos é empatia. Você precisa ser capaz de olhar para aquele paciente e sentir, perceber desconforto nele. Tá? Olhar para ele e sentir que ele não está bem, que ele não está confortável. Entendeu? E para isso você precisa ser atenta, precisa ser observadora, precisa ter boa vontade, porque se você fizer o seu serviço meia boca, fizer seu serviço mais ou menos, você não vai prestar atenção em detalhes como, por exemplo, um semblante de dor, como um gemido diferente, no caso de você estar lidando com um paciente 100% dependente que nem se comunica mais, por exemplo, entendeu? Então, às vezes, uma posição do braço, uma posição diferente do corpinho ali, de uma almofada, vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. Você só vai conseguir ver isso se você for uma pessoa atenciosa e cuidadosa, né, amor? Outra coisa importante é a questão de observar diariamente esses pontos de risco. Então, se eu aconselho você, tá cuidando do seu paciente todo plantão, seu paciente é dependente, se o seu paciente ele é cadeirante, se ele é um paciente acamado, faça por capricho, para ser uma cuidadora preventiva. Porque olha, uma coisa eu posso te dizer como sendo muito verdade. Abrir uma úlcera de pressão, você precisa de 30 segundos. Você vai precisar de 2 vidas e meia para fechar ela, entendeu? Então, o caminho aqui é prevenir. Não espere abrir. Em um outro momento, nós vamos conversar sobre a questão de você já estar com um pacientinho com uma úlcera aberta. Aí a gente vai ter que tentar uma abordagem um pouco mais, né, atenta, com alguns detalhes diferentes do que eu vou passar aqui, para que essa feridinha feche. Mas agora eu quero que você fique super atenta na questão de seu paciente não pode aparecer úlcera de pressão, tá bom? Então, observar diariamente esses pontos de risco. Você vai olhar para principalmente para esses lugares onde os ossinhos são mais pontiagudos, sabe que eu falei que são os lugarzinhos de risco. Você vai tentar perceber qualquer coisinha diferente ali. E o que eu acho muito interessante que você observe nesse ponto de prevenção aqui é, por exemplo, você tá lá, a sua pacientinha tá lá naquela posição e aí você muda ela de posição, não tá pressionando aquele lugar, não tá pressionando aquela região, por exemplo, o cotovelo, ela tá num outro lado, tá do lado esquerdo, não tá pressionando o lado direito, mas você vai observar e ali tá vermelho. Você vai ver que tá vermelhinho o lugar, mesmo não estando pressionado. Às vezes até com aspecto levemente arroxeado. Esse é um lugar e é um sinal, entendeu? Você pensa assim, vai abrir. Então você já foca naquele lugar, evita ele de ficar encostado nos próximos dias, coloca ali, sempre que for fazer a sua mudança de posição do seu paciente, cuida para que aquele lugar seja o menos apoiado possível, porque é um lugarzinho que está tendencioso a abrir uma úlcera. Se você observar lá no seu trabalho lá daquele dia, que naquela região, naquele ponto de risco,
não tá pressionado, tá vermelho ou levemente arroxeado, ou às vezes até meio roxinho assim, vai abrir. Fique esperta, tá bom? Outra coisa importantíssima que você precisa muito, muito, muito tomar cuidado é a questão da higiene. E olha, nesse ponto aqui, eu gostaria de dizer que não é importante a higiene só do paciente, nós vamos falar sobre isso já, mas a limpeza e a higiene do ambiente. A cama desse paciente tem que estar sempre bem limpinha, o chão, o ar, um ambiente muito úmido vai fazer com que o seu pacientinho esteja com a pele mais propensa a ter escaras. Um ambiente mal cheiroso, então assim, cuida não só da higiene do seu paciente, mas cuida do ambiente dele, mantenha o ambientezinho do seu paciente sempre arejado, seco, limpo, cheirosinho. Isso é maravilhoso para você, para ele, qualidade de vida, tá bom? Mas a higiene do seu paciente, é óbvio, ela ocupa sim um lugar super preciso de importância com relação à sua atenção na prevenção de escaras. Então assim, o que eu gostaria de ressaltar nesse ponto, meninas? Nunca, 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 ao higienizar o seu paciente, esfregue ele. Não use buchas ásperas, não use panos ásperos, isso deixa a pele sem proteção, deixa a pele muito mais sensível do que ela já é. E aí você mesmo vai colaborando para abrir uma lesão no seu paciente sem nenhuma necessidade. Então assim, quando você for higienizar o seu paciente, quando você for dar o banho no seu paciente, né, que pelo menos uma vez por dia ele tem que estar tomadinho banho mesmo, bonitinho, sempre priorize tudo muito macio, certo? Use coisas macias. Quando você for higienizar, trocar fralda, não passe aquelas fraldas grosseiras, e não faça isso de uma forma esfregando na pele, entendeu? Sempre com toques, né? A forma certa de secar até com toalha. Você vai usar a toalha para secar seu pacientinho? Não passa a toalha, toca a toalha no paciente, nos pontos para secar. Isso ajuda muito a manter a pele segura, a manter a pele livre de lesões que você mesmo pode estar criando de fora para dentro, tá? E aí, eu gostaria de ressaltar aqui a importância do colchão adequado. Existe até um colchão que chama casca de ovo. Aqui na minha região ele é conhecido por casca de ovo, mas em outros lugares ele tem outros nomes, mas basicamente é aquele colchão cheio de buraquinhos. Tem deles que é de água, tem deles que é de ar, tem deles que é de gel, mas ele é aquele todo cheio de furos, super indicado para pacientes que passam a maior parte do tempo acamado, certo? E até existem muitos dessa proteção em formato de casca de ovo, quer dizer que com esses buraquinhos para assentos. Então você pode aí indicar para os seus clientes, né, que existe dele para colocar na poltrona, se o paciente passa muito tempo na poltrona. Existem deles que você pode usar na cadeira de rodas, caso seus pacientes passem muito tempo em cadeira de rodas. Existe uma proteção de gel para colocar na cadeira de banho, é o formatinho da cadeira de banho, a proteger ali o bumbumzinho do seu pacientinho enquanto ele está tomando banho ou está usando o banheiro. Todas essas coisas vão auxiliar na prevenção dessa escara que, sabe, é uma maldição na vida das cuidadoras, tá? Então indica aí para os seus pacientes, aconselhem eles nesse sentido, porque é muito importante, principalmente se o seu pacientinho ele é acamado e vai passar, ele passa
70%, 50% do tempo dele na cama precisa disso, tá bom? As áreas de risco, essas áreas de risco, como eu disse, precisam de apoios, né? Então, assim, você precisa pro seu trabalho, se você não tivesse, eu quando tenho pacientinhos assim que já entraram num quadro de mais acamado, passam muito tempo na cama ou na poltrona, a primeira coisa que eu faço com os meus clientes é pedir para que providenciem almofadinhas, sabe, almofadinhas macias, sempre priorizando as fofinhas, as com tecido macio, e várias. Você pode usar para apoio nos joelhos, você pode usar para apoio no calcanhar, pode usar para auxiliar nas posições dos bracinhos, pode auxiliar para as posições de um lado, do outro lado, coloca embaixo, ó, pescoço, cabeça. Então, assim, almofadas super ajudam. Mas eu já tive situações em que os clientes não facilitam muito a vida, né? E aí a gente tem que se virar, porque o paciente é meu e eu, como eu disse, paciente com escara, não, de jeito nenhum. Então, se o paciente, se o cliente, se o filho do paciente, se aquele que me contratou dificulta a vida ou não tem condição, às vezes você está trabalhando para alguém que realmente não tem condição de investir em mais coisas, em mais aparatos, né? Então, amiga, a gente improvisa. Um rolo de coberta ajuda, rolinho de lençóis ajuda, travesseiros que você pode, sabe, almofadinhas, coraçõezinhos de pelúcia que você pode colocar dentro de uma fronha limpinha. O que você puder fazer, o importante é que você tenha em mente que paciente acamado precisa de apoios para essas áreas de risco. Então, é muito mais sábio da sua parte que, independente da posição que você coloque esse paciente, que você mantenha essas regiões de risco o mais confortável possível. Tá? Então, assim, de lado, do outro, para cima, em qualquer posição que você colocar o seu pacientinho, você vai tomar o cuidado de manter essas regiões de risco o mais suavizada, o menos apoiada possível. Então, por exemplo, ele está de barriguinha para cima, tá? Usando os termos leigos de uma cuidadora. Você não me venha com termos técnicos, senão eu vou dar na sua cara, tá bom, amor? Então vamos lá. Ele tá lá de barriguinha para cima. Você pode ter ali alguma coisa apoiando os cotovelinhos, você pode ter alguma coisa aqui embaixo dos joelhos e outra suspendendo, mantendo o calcanhar um pouco suspenso. Então você pode colocar ali um apoio confortável embaixo do joelho e um outro confortável ali bem logo abaixo nessa junta do pé, que vai deixar o calcanhar levemente suspenso, sem pressionar no colchão, entendeu? Então, olha, você já tá ali meio que prevenindo algumas regiões de alto risco. Você tá pressionando nesse momento aqui a região do cóccix, mas dependendo de como ele está na posição da cama ali, você tá confortável ombros, tá confortável pescocinho, a região das pernas, dos braços, beleza. Daqui 2 horas você vai mudar ele de novo. E aí você vai encontrar os lugares de apoio estratégico para manter o seu pacientinho confortável. Entendeu? Muito bem. E aí, já falando sobre isso, vamos entrar então no máximo da importância, principalmente para pacientes acamados, que é a mudança de decúbito, no nosso caso, né, de uma forma simples, mudança de posição, tá bom? Como deve ser feita, não sei qual que é o seu parâmetro de tempo para mudança de posição. Você vai ouvir isso dos geriatras, fisioterapeutas, você vai ver isso grudado nos consultórios,
nos quartos de internação dos seus pacientes 2 horas, principalmente durante o dia. De 2 em 2 horas, você tome o cuidado de mudar este paciente de posição. E o que você leva em consideração quando muda um paciente de posição? Os pontos de risco. Você tem que aliviar os pontos de risco. Se o seu paciente está 100% acamado, isso é caso de vida ou morte. É rigoroso de 2 em 2 horas durante o dia. Entendeu? E isso é como num reloginho, você faz uma matemática aí na sua cabeça. Eu oriento as minhas meninas assim, só usar o cerebelo aqui, ó, a cuca, né? Então, vamos lá. O seu pacientinho está de barriguinha para cima. Vai passar 2 horas nessa posição, como eu falei, com os apoios, confortável, beleza. Daqui 2 horas, você vai movimentar ele com delicadeza, com leveza, para o lado esquerdo. Muito bem. Você está com a região de trás e o lado direito livre. Passou 2 horas do lado esquerdo aqui. Qual que é a tendência das criaturas? Vamos voltar, porque é o óbvio, né? Vamos voltar para a região de trás. Não, porque você acabou de tirar ela dessa posição. Então, você vai fazer o quê? Você vai passar ela para a posição do lado direito. Você vai ter aí uma conta matemática super mega maravilhosa de descanso para todos os pontos de risco no tempo certo que ele precisa para se manter lindo e saudável. Entendeu? Então, faça a sua continha aí. Você vai voltar para aquela mesma posição depois de ter passado por todas as outras. Entendeu? Tá. Qualquer dúvida você deixa aí, a gente volta a conversar depois de novo. Mas isso é muito importante. Durante todo o dia, vamos supor que você está fazendo plantão de 12 em 12, né? 12 por 36. Você vai assumir o plantão 7 horas da manhã. Você vai fazer a sua contagem rigorosa de 2 em 2 horas. Paciente 100% acamado. Você vai fazer a mudança de posição desse paciente, tomando sempre o cuidado de voltar para aquela posição depois de ter feito todas as outras. Entendeu? E às vezes você não precisa mudar, tipo, coloca totalmente de lado, né? Tem cuidadora que é meio grosseira, assim, né? Não precisa. O que você precisa levar em consideração nessas mudanças é a folga, o descanso desses pontos de risco. Às vezes uma leve mudança na posição, os apoios das almofadas ali, como eu falei, vai super resolver o problema. E você deixa o seu paciente confortável, o que é muito importante. Então, você não pode fazer essas mudanças para aliviar os pontos de pressão, fazendo sofrer o seu paciente. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma pacientinha que tinha o ombro ferido. Ela tinha um ombro que quebrou há muitos anos atrás, tal, e esse ombro cicatrizou errado, necrosou, enfim. Ela estava bem idosinha e o ombro continuava super dolorido, super sensível, porque não sarou direito, tal, e não tinha mais o que fazer com relação àquele ombro. E aí, o que é que eu tenho que levar em consideração nesse momento? Eu não vou levar em consideração só o alívio da pressão do lado que ela precisa, né? Eu vou levar em consideração também o fato de que essa pacientinha tem um sofrimento, uma dor daquele lado e que eu não posso girar ela em cima do ombro machucado. Isso parece óbvio para vocês? Pois é. O que eu quero dizer com isso é que você precisa entender, conhecer o seu paciente, as necessidades dele, as expressões dele, as dores dele, para que esses movimentos sejam confortáveis. Você vai fazer tudo isso com empatia, com amor, com respeito à necessidade que é específica do seu paciente, certo? Mas isso precisa ser feito rigorosamente, 2 em 2 horas, tá bom, amor? Durante a noite, é aconselhado que
A não ser que o seu pacientinho já esteja com a úlcera aberta. Então, se o seu paciente já está com uma escara, então aí você vai ter que tomar os cuidados, e mesmo é uma questão de custo-benefício, né? Então, naquele momento, por um período de tempo, até que aquele problema se resolva, você vai ter que ser um pouco mais insistente, um pouco mais cuidadoso. Mas se nós estamos falando de prevenção, seus pacientinhos estão bem, tá tudo bem, quer dizer, não tem nada roxeado, não tem nenhuma feridinha aberta, tá tudo bem. Você está prevenindo que o seu paciente que é acamado não tenha uma úlcera de pressão. Então você pode aí dar uma, né, você pode dar uma maneirada à noite, você pode dar uma aliviada à noite, talvez a cada 3 horas, 3 horas e meia, até 4 horas, para fazer essa mudança de posição no seu paciente, até para que não prejudique o sono e o descanso dele, beleza? Muito bem. Nós já falamos das mudanças, beleza? Os pontos de risco avermelhados, como eu já disse, eu acho que o que falta aqui de extremamente importante que nós precisamos tratar é a questão da hidratação. Na prevenção, a questão da hidratação é coisa séria, e essa hidratação, ela é trash. Se o seu paciente está 100% acamado, você tem a responsabilidade sobre tudo que ele ingere. Normalmente esse paciente vai estar com gastro, então assim, a quantidade de líquidos que é ingerida é programada por uma boa nutricionista e tudo mais fácil. Agora, se você está com um paciente que ingere via oral e não gosta de água, aí é um pouco mais complicado. Você precisa usar as suas manhas e seus dotes de boa cuidadora para botar uma meta de hidratação para o seu paciente e tentar alcançar ela. Nem sempre isso é fácil, porque a gente prega pelo respeito, pelo cuidado com o direito do outro, com a autonomia do outro. Você não vai pegar um copo d'água e enfiar a boca abaixo do seu paciente, porque isso é feio, né? Mas olha, como eu gosto de fazer, eu vou colocar uma meta para mim. Meu paciente, eu cheguei naquele paciente, eu fui contratada, e a notícia que eu tenho é que aquele paciente toma 100 ml de água por dia. Não tem quem faça. Eu vou subir a minha meta para 400. E aí eu vou trabalhar as minhas técnicas, os meus dotes de boa cuidadora para insistir com o meu paciente para alcançar aquela meta. Depois de ter alcançado aquela meta, eu vou dar uma subida, quem sabe 600 ml, 700, e aí eu vou trabalhando com o meu paciente até conseguir com ele um ideal de hidratação interna, porque tomar água é muito importante. Aí, se o seu pacientinho for acompanhado por uma nutricionista ou por uma boa geriatra, tal, pede orientação a respeito. O que você pode usar mais ali? Às vezes, eu digo para você perguntar antes de tomar essa iniciativa, porque além da água, você pode estar usando Gatorade, tem pacientes meus aqui que usam água de coco, mas para alguns casos isso é contraindicado. Então é importante você saber qual é a necessidade do seu paciente e ter orientações para isso. Mas é importante que você tenha, porque um paciente bem hidratado é um paciente de pele linda, muito mais fácil de cuidar, e é o seu trabalho, vai fazer de você uma cuidadora boa. Coloque isso na sua meta. Seu paciente não toma água, vai lá, faça isso como seu objetivo de vida. Coloca lá uma meta para você. O meu pacientinho, eu vou dar um jeito desse pacientinho tomar 200 ml mais de água do que ele está tomando. 300 ml. E aí você vai subir na sua meta até ele estar numa posição ali confortável para manter uma boa hidratação, que vai fazer bem não só para a pele, não vai prevenir somente escaras e úlceras de pressão, mas um monte de outras coisas, tá? Mas a hidratação de forma externa também é muito importante. Então, toda vez que o seu pacientinho tomar banho, tome o cuidado. Tem cuidadora que é preguiçosa, relaxada mesmo, já vou falar logo, isso me irrita, né? Tem preguiça de fazer os negócios, poxa vida.
Você vai levar ali alguns minutos a mais da sua vida para isso, mas é super importante para o bem-estar do seu paciente. Dedique tempo a passar no corpo todinho dele um bom hidratante. Se o seu pacientinho não tem isso por alguma razão, comece conversando com a família aí, Nivea extra, pele extra seca, sabe aquele Nivea do pote azul escuro assim? Já super ajuda. Óleo de girassol, nem precisa ser aquele Dersane comprado na farmácia, sabe que é a mesma coisa num potinho assim piquitico, que é caro para danar. O óleo de girassol mesmo, aquele que você compra no supermercado, usa ele. Até misturado com creme, rende pacas e é super hidratante. Um pacientinho com a pelezinha hidratada vai facilitar muito a sua vida de cuidadora, para que você tenha sempre um paciente bem apresentado, de pelezinha macia, gostosinha e sem escara. A intenção aqui, então, é prevenir. Então, você vai listar as coisinhas que eu falei e vai praticar religiosamente no seu trabalho. Se você tiver um pacientinho que é 100% acamado, tudo que eu disse aqui é uma questão de vida ou morte. É você fazendo o seu trabalho ridículo bem feito, entendeu? Se o seu pacientinho estiver aí entre 50% a 70% dependente, né? É o pacientinho cadeirante, é o pacientinho que ainda sai da cama para tomar um sol, que sai da cama ainda para ficar na poltrona, socializando com alguém, você ainda tem como, né, facilitar entre uma coisa ou outra e tal, como por exemplo na questão dos apoios, porque esse paciente ainda consegue se mexer de alguma forma, ele ainda tem alguma independência, né? Mas olha, ponha isso na sua cabeça como cuidadora. Apareceu uma lesão, apareceu uma escara, a responsabilidade é sua como cuidadora, é da sua equipe. Vocês estão fazendo o trabalho errado, estão cuidando mal desse paciente. Procure onde está o erro, resolva o problema, porque não pode ter isso no seu currículo. Tá bom? Então tá bom então. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um excelente trabalho, uma excelente carreira. Que Deus te abençoe e muito coisa linda. Fique com Deus.